Sou um pouco como eu já tinha feito aquela primeira experiência com o João Vaz de Carvalho. Portanto, pegando numa série de ilustrações dele pelos cabelos, e que eu acho que resultou muito bem, porque para mim é uma espécie de desafio criar um espetáculo a partir das ilustrações, onde não há histórias, portanto só desenhos e imagens, e portanto há ali um imaginário que eu achei muito curioso. Então desta vez resolvi fazer a mesma coisa, portanto é quase como quando tu fazes uma experiência e depois achas que ainda tens que voltar para ver se de facto aquilo é um caminho, ou pode ser um caminho. E de facto no Lições de Voo, quando vi a série, outra vez a série de desenhos que ele tinha, de ilustrações do Lições, achei muito interessante, super, pronto. E como estávamos a falar com os espetáculos para miúdos, aquelas ilustrações são, para mim, são muito, extremamente, apelam muito à criatividade, portanto, então foi isso, escolhi, havia mais, portanto a série é muito maior, mas eu tinha que escolher algumas e reduzi, até porque depois cada uma veio a ser, de facto, não há uma marioneta igual, portanto são todas diferentes, ou seja, não há dois moldes iguais. E portanto eu reduzi a 20 sensivelmente as ilustrações, sendo que algumas delas passaram a ser até os próprios atores, ou entre ator e marioneta, uma coisa assim, entre as duas coisas. Por isso o processo é esse, o início é esse, e é aquele imaginário daquelas ilustrações que acaba por despolutar tudo o resto. Depois a escrita, a cenografia, os figurinos, a música, tudo isso. Em relação à cenografia, vocês fizeram em conjunto? Foi? Sim, eu tinha uma ideia inicial que gostava. Eu acho sempre que estas ilustrações do João é como se estivessem no meio do nada. Para mim estão sempre no meio do nada, não é? Quase como se fosse no meio de um deserto, do ar. E estas ainda por cima de voo ainda estão mais no meio do nada. E tentei com a equipa passar essa ideia. Olha, começamos a ver imagens e disse, para mim isto é outra vez como pelos cabelos, um pouco aquele lugar meio deserto, meio, se fosse possível tudo em areia, que era fantástico, pronto. Depois vamos desmontando isso, não é? Como é que nós vamos chegando, e então eles foram esboçando, sobretudo o Filipe, que trabalha mais no computador, não é? Portanto foi fazendo desenhos, fomos vendo imagens, cruzando, mas era sempre aquela coisa do deserto, as imagens do deserto. Depois eu tinha a certeza que queria qualquer coisa tipo Duna, para que os atores pudessem fazer aquilo que acabaram por fazer, que é saltar, não é? Saltar sem se perceber que estavam a saltar de um trampolim, claro que depois pode perceber que é isso, mas a ideia era aparecer, não é? Como se fossem também quase bonecos. E pudessem subir, justamente, como se fosse uma montanha, um espaço, e um espaço o mais limpo possível, sem nada. E acho que depois conseguimos, e foi uma coisa coletiva, de facto, foi. O facto da esponja também, sim, de ser molde à areia. Porque a ideia era como se fosse areia. Para mim, se fosse possível ser tudo em areia, era fantástico. Claro. Não sendo, chegamos à conclusão que a esponja podia ser uma boa aposta. Claro. E portanto era interessante que deixasse as marcas e começamos, da passagem. Sim, e deixava ali deixa. E trouxe duas esponjas e começamos a trabalhar justamente com essa ideia de... Até porque esse desequilíbrio também que traz problemas à questão da manipulação, não é? Tudo isso acaba por ser interessante para explorar. Vocês habitualmente têm um tipo de trabalho que eu observei já nos espetáculos anteriores, que é interessante, que é vão testando as marionetas e vão testando várias formas de manipulação e formas de utilização do figurino. Isso manteve-se neste espetáculo? Mantém-se completamente, mantém-se. Às vezes só não se mantém quando as coisas chegam muito tarde. Aconteceu com uma ou outra marioneta que atrasou um bocadinho mais, e então isso depois tem um reflexo, que é perceber-se depois que a marioneta não evoluiu se calhar tanto a manipulação, mas sim, existe esse diálogo permanente. Aliás, o fantástico de trabalhar aqui, quando se consegue ensaiar aqui neste espaço pequenino, é justamente isso, é poder estar lá em cima, descer e eles levarem, nós andamos, está sempre a subir e a descer os materiais, portanto, e às vezes os artistas que estão na oficina exploram coisas e propõem até coisas, olha, isto aqui, este mecanismo, e neste caso eu até queria mecanismos, e eles
foram incríveis porque estiveram a explorar mecanismos, coisas novas também, e que isso também acrescenta, não é? No espetáculo também acrescenta. Mas existe esse diálogo, mesmo com os figurinos existe a mesma coisa. Vai, volta, há essa negociação. E uma coisa... Os anéis, sim, que era uma coisa no início, mas depois, quando a Isabel percebeu que tinha uma dimensão, aquilo transformou-se num boneco, transformou-se num ninho. Completamente mudou tudo, mudou completamente. Já não era o vestidinho. Não, nem era a boneca inicial. Nem era a bonequinha inicial, exato. Passou a ser uma marioneta. Ficou um boneco. E ela agia como isso. Exato. Mas lá está, a que a Isabel está a dizer, mesmo com os bonecos, quando eles chegam, eles tiram proveito deles. E porque esta proximidade, sabes, de construção, ensaio. Eles veem os ensaios e eles conseguem ver a construção. E esta dicotomia, este diálogo, acho que é isso que faz a diferença. E mesmo a Cláudia também acabou por estar em vários ensaios. A única pessoa que não esteve nos ensaios foi o João Vaz, porque já tinha trabalhado connosco e também sabia que aquilo ia resultar. Ou seja, ele acaba até sempre a ficar muito surpreendido com as marionetas. De repente os desenhos passarem para 3 e com movimento desta vez. Sim, e muito movimento. Aquelas molas funcionaram brutalmente. Tu viste o espetáculo? Os braços a mexerem, os passarinhos todos. Essas pequeninas coisas que são pequeninas até, parecem pequeninas, mas depois são as ventoinhas, as ventoinhas, por exemplo. Todos esses detalhes são mesmo importantes. São. E tu, quando pegaste nas ilustrações dele, qual é que foi o queres mostrar? Os desenhos mantêm-se mesmo, porque eu tenho um defeito terrível. Isto para mim são bases. Eu depois trabalho no corpo com eles, percebes? Não é nenhum defeito. É a mesma coisa é a mesma coisa que a Isabel está a dizer. Ela consegue evoluir com as marionetas porque com os corpos dos atores e com as marionetas é que ela consegue perceber o que é que consegue explorar. Eu também gosto disso, percebes? Isto manteve-se basicamente igual. Só que depois fomos evoluindo, fomos procurando mais coisas. Isto também mudou depois. Exatamente. Mas quando te deram estes desenhos, estas ilustrações iniciais, qual é que foi a tua primeira? Foi é muito marcado, sabes? Isto é uma linguagem muito marcada, não permite. Mas depois até conseguimos evoluir pelos fatos base deles. Se eu for assim a analisar esteticamente, não tem muito a ver com isto. Mas eles acabam por ser neutros, acabam por ser retalhos de vários materiais que também. Ele tem sempre várias cores e várias. E isso foi um bocadinho também essa ideia. Mas depois evoluiu muito nos próprios corpos. Lá com o Vítor tivemos imensas questões por causa do movimento, pelo causa dele se mexer e aquilo foi evoluindo. O que eu acho que ele teve mais foi as camisolas da Mola, as cinzentas, que eram uma coisa no início. Isso é fantástico, por exemplo, as camisolas. Até chegamos a ver uma possibilidade de quase nem existirem, mas depois... Não sei se percebeste, aquela camisola inicialmente era para criar um personagem. Era para criar aquele personagem da ventoinha com o capacete. Ora, era esta, lembras-te desta aqui? Sim, estas era do avô e da... Exato, e esta estás a falar destas, sim. Estava a falar destas. Sim, exatamente, era para fechar, e ficou isso. Passamos só a usar isto, aquilo resultou muito bem. Estas, que era o avô e a neta, foi muito curioso porque eu desisti de fazer estas duas marionetas e, portanto, passaram a ser eles a vestir. E, curiosamente, por causa da construção... Da estrutura que aquilo tinha. Aquilo resultou depois como um boneco, portanto era um humano, não é? E era também um boneco. E sabe o que era engraçado? Isto são coisas a posteriori que nós vamos percebendo e às vezes são de uma forma inconsciente, quase que as fazemos, mas o facto de ele ter esta estrutura em rodas e não tinha nenhuma vertical a travar, funcionava como as molinhas dos bonecos, estás a ver? Mexia, fazia aquela mesma estrutura e isso foi, são quase coisas... E essa era para este. Essa era para este. Essas eram para aqui, para estes. Eram. Mas é muito engraçado. E estes aqui foi outra coisa, percebeste? Sim. Isto aqui basicamente eram umas t-shirts, eram uns polos com fitinhas, não é? De cor, os dois iguais, ela mais comprida e ele mais curto. Mas depois de repente colocamos-lhe as varetas dali, que não usamos, e aquilo passou, sabes, quando vimos aquilo que fazia mola. E depois a Isabel tinha desistido, mas espera, vou usar noutro sítio. E há uma ligação que só consegues com o objeto ali em cena, não é? O que é interessante é que tu podes usar o figurino para restringir ou para mudar o movimento deles, mas isto muda o ritmo. Muda. Para além do movimento, que é muito interessante. Sim, muda. Completamente. Muda, claro que sim. Está bem, então, mostra-me lá então, quais foram os primeiros?
Isto são os primeiros, não há mais. Não há, depois há fotografias de todas as provas. Eu tenho tudo, eu posso te mandar essas fotografias. Estás a ver a camisa dele, o pato também. Este também foi feito várias vezes. Mas isso foi um pequeno acidente de uma pessoa que não estás a ver. Este é o vestido dela, isto era isto, estás a ver? Não tinha. Ia ter montes de pompons, ia ter um cinto mais tapado. E depois, esta boneca entra depois, aparece. Ela foi feita, só que depois fomos descobrir uma série de detalhes noutros bonecos noutras ilustrações que o João Paulo tinha e de repente percebemos. João Vaz, desculpa. Sou horrível com os nomes. E de repente percebemos que isto tinha uma mobilidade. Sabes quantos pompons é que eles fizeram? 180. 180 pompons. Ficaram para a cama do gato do Filipe. O Filipe quis ficar com uma série deles. Ficou com a série deles. Ficou com todos, mas não ficou com. Chegam lá, aqui esses pompons. Tinha dessas cores todas. Com estas cores todas. E ia ficar giríssimo. Mas era outra linguagem. Já era outra. Estás a ver? Era isto aqui. Era isto, vinha para aqui. E se calhar íamos perturbar, porque aquilo é uma linguagem mais minimalista, sabes? Mais limpa, mais clean. Até porque os bonecos são muito. São muito fortes, são muito subtis a nível de cor, só que estão lá, sabes? E se nós colocássemos essas cores todas. Isso tinha mais presença do que o movimento. Sim, tinha. Até porque aquela cena da gaivota, quando ela pousa em cima do vestido, se tivesse pompons, não era a mesma coisa. Não era. Isto é sempre, para mim é sempre uma base, é sempre um esboço. E depois ao longo do processo, dos ensaios, é que vamos descobrindo mais coisas. Uma das coisas que tu disseste quando eu vim cá da outra vez foi a questão de modificar a forma do corpo deles, porque achavas que as marionetas tinham, as ilustrações tinham... Tinham, aliás, o caso da ventoinha, a ideia inicial é que nós preenchêssemos isto também, porque o próprio boneco, estás a ver, não tem cara, no fundo. Isto é uma cara... um alien, não é? Basicamente. E isto tinha sido era uma ideia inicial, também era funcional. E no fundo o resto dos figurinos muda um bocado o corpo. São balões. Quando eles estão quietinhos, aquilo é um balão grande, não é? E como é que isto se cruza com os básicos que tu fizeste? Os básicos tentamos que fosse uma coisa neutra, sabes? Que fosse um figurino que estivesse presente e que tivesse materiais e que fosse atual, que fosse moderno, porque este tipo de ilustração também é moderna, apesar de ter aqui uma série de detalhes que podemos considerar como uma série de influências dos anos 70, etc. Mas são coisas atuais. E eu acho que isto era... Nós tentamos que fosse neutro, que tivesse alguma plasticidade, por exemplo, aquelas badanas que as calças têm vários materiais, que aquilo pudesse refletir com alguma luz, mas que de alguma forma também fosse... que eles conseguissem estar presentes, mas às vezes invisíveis, porque também nos interessava isso. Mas há uma elegância ali que eu gosto muito daqueles figurinos. E tem, lá está, aquilo que tu estavas a dizer, e que tem a ver com a pintura também, que é a questão das pinceladas, as pinceladas, não é? Exatamente, dos reflexos. Esta questão do casaco. Há assim uns reflexos, não é? Uma coisa... Porque tens materiais baços e brilhantes. Brilhantes, nunca são bem brilhantes, mas são... É muito, muito bonito. E tens texturas diferentes, isso também era... E lá, olha, se tu olhares para estes, vês a diversidade de cores e texturas que aquilo tem. E este, apesar de ser pretos, eram pretos, não era preto. E o figurino, às vezes, eles parecem quase meio uns aviadores, sim, assim, uma coisa assim, contigo. Não é? No meio daquele espaço. Sim. Parece aquela assim, cena do fecho, sim, é verdade. Que vieram numa avioneta qualquer, que coisa depois liga-se ali toda. Como é que tu achas que, isso é uma coisa que também acontece noutros espetáculos vossos, mas essa ideia de que o marionetista ou o performer, quiser chamar, o ator, se transforma em marioneta em pontos, não é? Em determinadas... Sim. Isso é uma coisa que vocês acham que é importante no trabalho, de haver uma relação de personagem? Às vezes é a mesma personagem com formas diferentes, não é? Uns são um boneco, outros é o ator. Sim. E eu acho que isso acaba por ser, de processo para processo, acho que há sempre momentos em que isso acontece, não é? E é quase inevitável. Eu acho que é quase inevitável, porque da forma como nós trabalhamos com as marionetas, que é sempre numa relação, não é aquela relação de simples objeto, não é? Às vezes é objeto, mas é também um trabalho muito físico, digamos. E essa relação física, necessariamente, ela transporta para eles também uma atitude que tem a ver com o próprio boneco. Eu acho que, mesmo que sejam marionetas muito diferentes, eles vão empatizando e trabalhando, e isto é quase inevitável depois, mesmo que não seja, por exemplo, mesmo que não seja o encenador a dizer, olha, aqui eu quero que tu sejas marioneta, mas eles já têm essa memória no corpo, do trabalho que estão a fazer.
Não, sabe uma coisa que eu acho em relação ao trabalho da Isabel, já vi algumas coisas e este também reflete isso. O ator é um performance, é um bailarino, é um marioneta e tu de alguma forma ao longo do espetáculo consegues perceber a evolução e a interligação deles todos. Porque não, sabes, eles tanto, e o que eu também achei piada, o que eles fazem com as marionetas, porque eles voam e fazem, de repente o Vítor faz um mortal e percebes, há ali uma relação pura, porque é pura, exato, não é uma coisa estranha, não é um objeto estranho que apareceu ali, sabes? Ele faz um mortal porque há ali uma marioneta que também fez no fundo, sabes, um mortal e que voou e ele acaba por voar também. Isso também acho que é essa duplicidade de papéis que é também interessante neste trabalho que ela desenvolve. Sim. E que tem a ver com aquela ideia do cruzamento das áreas, não é? Sim, claro. Cada vez mais. Eu sempre sentia a relação da dança com as marionetas uma coisa muito natural, não é? Pronto, desde a primeira vez, desde 94, quando fiz o Terceira Estação, com a tal marioneta que João Paulo construiu e que foi a primeira experiência que eu tive assim com a marioneta, não é? Com uma marioneta, e achei aquilo muito, isto é fácil para mim porque justamente por sentir esta questão de que aquele corpo me dava coisas e eu dava aquele corpo. E eu acho que isso consigo, quando estou a encenar, também tenho essa noção de conseguir trabalhar nesse sentido. E acho que, pronto, enquanto há outras pessoas que não, trabalham mais a questão da marioneta que vai daqui para ali, dali para aqui, ou seja, a coisa mais mecânica, não é? Pronto, mais técnica, mais mecânica. E eu gosto de trabalhar esse lado, mas nunca separado da relação deles próprios. E outra coisa que eu também acho engraçada nesse espetáculo, porque depois eu fui ouvindo alguns comentários, as pessoas não sabiam se contava uma história, mas conta. E é isso que eu acho que é interessante, porque tu consegues relacionar aquelas personagens todas, tanto com os atores como com os marionetas, sabes? Isso é, porque há um evoluir, há um acrescentar de frases invisíveis, se calhar, ou rítmicas, ou coreográficas, mas percebes? E isso é bonito de ver o evoluir até chegar àquela explosão final do espetáculo, percebes? Mamá! Uau! Mica, vou-te contar um segredo. Vovô Nuno voa sem asa. É possível, vovô Nuno? Sim. Como? Ventoinha. Pois é. O quê? Lá está. Pois. Vais lá. Talvez. Ah. Nós os três, que estávamos mais tempo juntos, não é?
mergulhamos naquilo assim muito, com muita intensidade. Claro. E os dois são fantásticos. Ui, São espetaculares. são absolutamente disponíveis para tudo e mais alguma coisa. Ainda não pararam de crescer, o que também é muito bom em termos, não é? Estão sempre... Não se limitam, não é? Estão sempre, eu já trabalho, eles já começaram há algum tempo, não é? E de processo para processo vão evoluir. portanto, isso é muito bom, porque quando trabalhas com alguém e que não consegues sair daquelas margens, é difícil, e eles não, e isso é... Pronto, e depois eu também, como os conheço muito bem, acho que consigo sempre retirar o mais, potenciar, dar mais força às coisas que eles também... Eu dizia assim ao Vitor, tu batas-te todo ali. E ele, não, mas sabes, estou aqui que eu consigo fazer tudo que me apetece. Eu nunca fiz um mortal no espetáculo, aqui consigo. É. Sabes, ele tipo, eu disse, olha, matas-te todo, fisicamente é muito exigente. E tu matas-te todo, ainda vai ser aí um... E ele, não, só aqui é que eu posso fazer estas coisas, só aqui é que eu posso levar. E eu acho essa disponibilidade deles muito bom, não é? Muito aberta, muito... E é muito cansativo, aquilo com a esponja. O espetáculo, além de ser cansativo, é mais cansativo porque só andar, só subir e descer com o pé enterrar... Não tem atrito, não é? Não, e aquela subidinha... É duro. Tinha uma inclinação. Uma coisa é aquilo ser liso, não é? Outra coisa é... E rígido, não é? Outra coisa é a esponja, é verdade. Tens uma aderência diferente. Sim. E um esforço diferente, é verdade. É muito grande. É verdade. Então, e durante o processo vocês referiram-se várias vezes às ilustrações? Voltaram atrás, olharam para elas? Olhamos. Muitas vezes. Olhamos. Até uma questão de respeito por elas. Sim. E além disso, a questão das escalas, por exemplo. E houve coisas que ficaram de fora. Por exemplo, havia aquela coisa, aquela muito redonda que inicialmente ia entrar, que era com as alcinhas. Depois ainda a cortamos, portanto fizemos várias alterações. Aquela das asas, não foi? Depois outros acabamos, eu disse, olha, não, estes vamos fazer pequeninos. E isso também nos criou coisas interessantes. As escalas também foram alteradas ao longo do processo, que é giro de repente aquelas coisas mais pequeninas, por exemplo, aquele homenzinho que aparece com aquela varinha. Sim. Ele inicialmente ia ser grande, eu depois disse, não, olha, vamos pô-lo pequenino e ele também vai andar em cima do flyer como aos outros. Pronto, e de repente passou a ser uma coisa diferente, parece quase uma libelinha ou qualquer coisa, não sei, não é? Parece. Ver aquele mesmo pequenino, aquelas coisinhas assim, não é? Sei, aquele pequenininho. Depois houve aquelas asas que tu fizeste no corredor, ou que lhes deste sugestões, a do corredor. Sim, do boneco. Também fica muito, aquele boneco é muito engraçado. É muito engraçado. E há aquele boneco no momento em que está a ser manipulado à frente, é muito giro. Ora, aí está, uma cena em que o Vítor e a marioneta, aquilo é uma coisa... É uma sombra, não é? É quase como se fosse o mesmo, não é? Sim. E ele faz aquilo muito bem. Aquilo é muito bem, está muito bem. Pronto, lá está. E esta questão das dimensões, das escalas que a Isabel estava a falar, eu também acho que ainda queria outra dimensão. Porque tu tens quase micro histórias, sabes? De repente aquele aviãozinho, aquele carro-avião, é uma história. E de repente tu percebes que ele se integra na outra, mas quando ele aparece aquilo é isolado, sabes? E é engraçado tu percebes o que é que está lá dentro e aquilo mexer, e quando ele pousa, e é isso que eu acho e cria-nos quase também uma ordem cinematográfica, sabes? A distância. E isso também é interessante, porque tu estás lá atrás, tens um boneco grande e cá à frente tens um pequenininho e depois eles revertem e invertem-se. É engraçado essa questão de panoramas, de escalas, de fotografia, estás a ver? Então, naquela figurina que vocês estavam a falar dos aros, não sei como é que se chama, expliquem-me lá a evolução que isso tomou desde o início até ao fim. Foi com as provas, isso foi com as provas que foi alterado. Foi com as provas, porque isto aqui é uma coisa, não é? Mas depois, quando a Isabel percebeu que tinha aros, primeiro aquilo veio em aros, só os aros, construímos uma estrutura. E inicialmente, como era para ser e era para ser uma coisa estática, porque era quase uma estátua, não era bem um homem, era uma personagem, um alien, uma coisa. Só que quando começamos a colocar verticais e a travar. Mas depois a Isabel desistiu, então eu forrei com tecido e aquilo, na prova a Isabel percebeu que ele tinha movimento, percebes? E de repente, espera aí, se calhar isso é mais interessante. Disse, olha, então não vamos para já fazer este bocado tapar a cara à ventoinha, porque entretanto a ventoinha já tinha chegado
e nós já tínhamos experimentado E tinha eu outra- gostei imenso da imagem deles só a fazer o corpo ou assim, a fazer qualquer coisa, Só com a só a ventoinha. experimentar com a ventoinha, então achei que não era necessário Essa... e disse, mas continua a avançar com este. É verdade, é um bocadinho. É uma lá está, são coisas, estás a ver, que no desenho, se calhar na minha cabeça elas existem muito mais claras, porque existem, mas depois eu consigo perceber que para eles, elas têm que existir fisicamente para se Claro. conseguirem perceber e usufruir e tirar proveito delas. E realmente só quando a Isabel percebeu o que é que isto era, é que ela conseguiu Claro. perceber o que é. E é verdade, porque aqui é uma coisa estática. E o não... João achou muita piada a essas outras coisas que apareciam, que não eram propriamente nenhuma ilustração, mas que refletiam e reportam ao universo. Sim, porque isto É muito aconteceu engraçado. por causa destas ilustrações foi. que também fazem parte da mesma Sim, coleção sim. dele, mas que têm uma série de aros, sabes? E sabes, já que temos, vamos tirar mais textura disto. Eu sou um bocado barroca, desculpa, eu gosto de colocar coisas e gosto de. Não, mas é muito bom, é isso. E estes aqui, por exemplo, eram só os giz cor-de-rosa, mas aquela fita rosa no mesmo tom, Ai, é mesmo dá-lhe ali interessante. uma. Sim, sabes? sim, E, por exemplo, esta aqui ficou. Inicialmente fizemos igual o tamanho das fitas, mas depois, como ela, a menina, juntamos mais fitas e realmente aquilo tem Sim. mesmo a proporção, estás a ver? A mesma coisa que os bonecos têm grandes escalas e pequenas escalas, aqui também tens. Também Sim, estes dois é muito giro, estes dois. Eu gosto muito é a cena mais romântica, mais então, poética deles, que é. às vezes a falarem também aquelas frases que eles têm são lindíssimas. E os atores participam deste processo? Sim, sempre. Sim. Comentam os desenhos. Eu quando vim cá pareceu-me que sim. Não, sim. isso foi completamente. Nas provas, tudo. Nas provas e tudo. E mesmo, imagina que há coisa. Por exemplo, eu lembro que desta coisa eles estavam um bocado. Sentiram que aquilo ia ser mais uma dificuldade, porque ali atrás aquilo salta e eu disse, mas vamos. Não, aquilo Não vai, vamos desistir, quando aquilo pronto, sobe, ok, aquilo vai ok, quase até pois metade vai, das caras, portanto, percebes agora? difícil. E como aquilo tem que ser tudo muito rápido e tudo, as mudanças, etc. Mas é sempre tudo muito partilhado, sim. A não ser que fosse uma coisa. Não. E tu achas que para eles é útil ter a partir das ilustrações e a partir dos desenhos? Eu acho que é assim, podia não ser, não é? Podia não ser, porque as marionetas podem vir ao contrário. Por exemplo, agora neste processo que eles estão a fazer agora, da paz, não é exatamente da mesma maneira. Mas eu acho que este funciona como um campo de trabalho muito, acho que muito criativo para todos, em que cria muita, pronto, e como eles sabem que eu não sou nada de fechar as coisas assim, olha, isto já está e fica assim do princípio até ao fim, não. Portanto, sabem que as coisas podem, com os ensaios, com as mudanças que eles introduzem, que também pode mudar completamente. Tu estás a dar conteúdos a vários níveis para eles poderem explorar. Eu acho que é um bocado isso, não é? Este processo. O desenho tem essa coisa de ter muitas interpretações, não é? Pois tem, Ter muita coisa. claro, Então claro. tem essa vantagem, de facto. É por isso que as provas são tão importantes para eles também, percebes? Porque só ali é que eles percebem, para começar, muitos atores e muitos ensinadores não têm às vezes noção do que é um desenho, e eu percebo isso, porque nós fazemos desenhos estúpidos e completamente, às vezes pouco decifráveis, não é? E porque também estão muito na nossa cabeça. Mas nas provas eles conseguem perceber, espera, isto realmente tem mais aqui uma... Lá só na prova é que tu percebeste a potencialidade disto, acho eu, porque acho que eu não me fiz explicar muito bem sobre isso. Não, mas foi. E depois misturamos, estás a ver os dois, porque só existia um, existia outro. Este não levava varetas, isto aqui eram as fitinhas, as tais fitinhas cor-de-rosa, que também depois foram usadas no vestido da Micaela dos Aros. Eram só as fitinhas que também criavam quebras nas fitas do tecido, também eram ligeiramente, mas não tinham rigidez. E de repente passou-se para ali. E o teu processo é mais ou menos estável, quer dizer, fazes sempre as mesmas etapas quando estás a desenhar figurinos ou não? Ou depende do projeto? Não, eu tenho já um processo um bocadinho, já são 26 anos, muita coisa, percebes? E já é uma eu passo uma fase de investigar, sabes? Eu costumo dizer que como muita coisa para depois fazer uma digestão. E depois, só daí, eu quando vou para os desenhos já sei mais ou menos muito bem o que é que está ali. Só que continuam sempre a ser esboços, porque eu gosto de esculpir no corpo, estás a ver? Como eles gostam de ter os bonecos, de ter o movimento e perceberem o que é que aquilo produz, eu faço mais mesmo. orgânico, É muito mais orgânico para
para mim. Eu Portanto, gosto de chegar ao corpo. os desenhos servem para... É uma base. Uma para mim. base. Uma base. E para basicamente. falar com eles. Sim, claro, porque temos que estabelecer uma linguagem, não é? Ao início, não é? E para eles aprovarem as coisas e para perceberem se aquilo tem ou não potencialidade, porque às vezes nós também nós somos muito criativos e às vezes damos coisas que não são utilizáveis, não é? Claro. Porque o movimento tem limitações ou tem que ter X condições e tivemos esse problema com as calças do Vítor, não é? Porque ele faz tanta coisa que as calças rebentaram todos os dias, basicamente. Olha, correu bem agora em Lisboa com as calças, pronto, mudamos a parte de trás. Sempre ali, por exemplo, foi uma atualização constante. Foi. Ainda agora foram para Até à Lisboa, última, foram com fatos até à novos última. todos. Porque percebeu-se que as calças dele levaram licra na parte de trás toda porque... Isso é que não é muito habitual, que os magnetistas normalmente têm uma roupa que se aguenta de princípio ao fim. Exato, porque eles não fazem saltos mortais como o Vítor, não é? Não é raro encontrar um magnetista que faz um salto. Na prática eles são bailarinos, não é? Exatamente, exatamente. Mas essa parte é engraçada, sabes? De chegar ao... E não é só isso, eu também acho piada. Quando nós estamos a fazer as provas, eles fazem movimentos, sabes? E isso é... Nós descobrimos coisas, eu descubro novas formas nesses momentos. Isso para mim é mesmo muito importante. E às vezes interpretações, estão ali com os textos. Por exemplo, havia coisas que eles estavam ainda a experimentar e que até algumas até ficaram. Aquelas coisas do casal, do padre, os padres, não sei o quê. E que nós, durante as provas, eles estão a fazer. Então, isso é engraçado, porque isso cria ali não é? Uma percepção do que, que aquilo pode ser. Mentir. Não é? É engraçado. E transforma a prova, que é uma coisa mais ou menos utilitária, num ensaio, na prática. Sim. Mas olha, para mim isso é essencial em todos os projetos. Eu não consigo. Ainda agora estamos com uma série de espetáculos novos agora. Todos eles têm uma base assim, percebes? E desenhos até mais definidos. Mas eu chego sempre à prova e disse: olha, o que é que vais fazer? Qual é o movimento? Com quem é que contracenas? Porque isso é mesmo fundamental, porque tu aí consegues criar laços entre eles, não é? E permitir-lhe também que o figurino os sirva, não é? Não só os modele, porque muitas vezes nós também queremos que sejam modelados os corpos, não é? E que lhe limitem ou não X movimentos, mas é com eles ali, não é? Eu acho que a diferença entre esta questão do design de moda e o design de figurinos é esta mesmo. Sabes, é uma equipa. O teatro é uma equipa, não é? Senão não faz sentido. Não há um jogo. Isto é um jogo. Isso é muito importante. Olha, mesmo com a música que o Carlos, como sabes, vive em Abu Dhabi, e nós íamos-lhe mandando sempre registros e às vezes, pronto, ele estava dos ensaios, não é? E estava ali, a partir de certa altura, sempre numa negociação. E quando ele foi vendo mesmo até os figurinos, olha, ele até comentou vestido e não sei o quê, pronto. Portanto, mesmo que esteja à distância, tem que ser equipa. Tem que haver troca. Depois sente-se, de facto, no resultado do espetáculo, sente-se perfeitamente isso. E o que é que tu trazes para a prova? Quer dizer, por exemplo, neste caso, trouxeste a estrutura só... Só a estrutura. A primeira vez veio só a estrutura, só. E veio um vestido rosa, uma base, só embutida às tiras, ainda sem grande... E depois na prova fomos ajustando, fomos construindo. Eu modelo muito no corpo, Tu sabe? precisas de tempo para fazer isso, portanto as provas são longas. São infelizmente muito longas, desculpem. Não, às vezes são um bocado longas demais. A Micaela sofreu muito. A Micaela sofreu muito com o vestido. O vestido precisou de 3 provas ou 4, o cor-de-rosa. Sabes que era uma estrutura, tanto para ela como para nós, de descoberta, porque é muito bonito a gente chegar aqui e desenhar umas estruturas fixas, mas depois no corpo dele, sabes como é que ela encaixava, que ela tinha que o tirar sem ter qualquer tipo de abertura, as larguras do pescoço, a parte da saia, como é que entrava, como é que saía, e isto foi, ela sofreu um bocadinho, foi tudo montado no corpo dela. Porque... Lá está, sabes, o corpo também a mim dá-me linguagem, dá-me informação. É um processo de escultura, não é? Na prática. Eu venho de escultura, não é? Por isso, a escultura é Por acaso fundamental. tu nunca quiseste fazer marionete, fazer mesmo? Não, isso eu gosto de esculpir nos corpos, está estás a bem. ver? O barro não me... Foi agora uma pergunta. Não, o barro nunca me... Não acho que seja muito Então, bom e qual é que é a diferença entre fazer figurinos para os atores ou para as marionetas? A grande, imenso. para além Enorme. do óbvio. Enorme. Para começar, temos uma vantagem, que na marioneta eles não se queixam. Exatamente. Eles não se queixam, picos e tal.
sabes? E depois ficam lá fixos e nunca mais tiramos, raramente. Só se faz uma vez. Só se faz uma vez, não costumamos retirar. Depois são as proporções, não é? Tu tens um boneco e tens que perceber, por exemplo, os padrões, sabes? De repente tens um padrão deste tamanho e não podes, porque um boneco deste tamanho tem que caber ali, ou é propositado e tu queres uma risca enorme porque faz algum sentido, mas na maior parte das vezes a linguagem tem que ser muito estudada e isso é completamente... Isso foi uma das coisas que eu aprendi com o João Paulo. O João Paulo João Paulo era o mestre, tal, foi um dos meus mestres absolutos e ele era o detalhe, sabes? Isso é uma coisa que passa e que fica, porque tu tens a noção de que um corpo, para começar, que eles também têm um movimento muito diferente, não é? Há ali uma série de articulações que têm que ser, por exemplo, nós temos sempre, por exemplo, os braços aqui é uma ripa de madeira ou de roofmate com umas articulações, aquilo não é um braço e nós temos que estudar também como é que forramos aquilo, como é que depois aquilo vai parecer o movimento. Isso é muito divertido, eu adoro ter lá bonecos comigo em casa. A minha filha mais nova, quando era pequenininha, não, assustava-se um bocadinho, mas agora já está habituada, já passou essa fase. Não, mas é giro, é completamente diferente. Pois. Então, e dá-me um exemplo disso agora neste espetáculo, de uma marionete que tu tenhas Não, visto. esta não. Foram todas pintadas. No anterior, no carrossel, sim. Que a menina, A menina por tinha exemplo, igual. a menina, não viste o carrossel, a menina tinha um vestido vestido igual à igual Micaela. da Micaela, por exemplo. Isso foi muito engraçado, porque fazer, por exemplo, essa, não é? Essa ligação, Esse foi sim. muito, isso é muito Mas giro. tens imensos tempos aqui, Sim, há espetáculos que nós muitos, fizemos imenso, aqui. estava a pensar nesse. É, sim, foi, o senhor há pouco tempo. aquele casaquinho, aquele temos uma casaquinho, golinha de um sim. centímetro. É, Se não estás a ver, foi mesmo. Ele é lindo, aquele É boneco. lindo, Ele é por mesmo acaso é um casaquinho de um bonequinho assim deste sim, tamanho, sim. estás a ver? Que foi mesmo tudo modelado no corpo sempre. Pois. Os atores eu modelo muito neles, mas depois corrijo cá fora, né? Nos bonecos não. A maior parte das vezes nós cozemos no próprio boneco, tudo à mão, porque, sabes, é tão delicado, é tão ali um pescocinho de 2 centímetros. As calças do polegarzinho. Pois é. Têm, olha, é desta altura a perna dele um bocadinho maior e tem umas perninhas, claro que foi o Júlio que as modelou ao corpo dele, não é? Ao corpo dele. As calças dele são deste tamanho e é em couro, tivemos que pintar aquilo tudo, sabes? Só no corpo do boneco é que nós conseguimos ter noção da proporção das rugas quando o joelho dobra, sabes? Daquele detalhe só no boneco, não é? Claro. É muito diferente, eu adoro essa parte. Isabel, então, e dá-me um exemplo da forma como um gesto ou um movimento de um deles evoluiu à medida que vocês foram introduzindo as marionetas e foram introduzindo os figurinos. Olha, por exemplo, o pato, por exemplo, olha, assim, para ser uma coisa mais, aquele pato que ia ser, que a Micaela ia ter um figurino inicialmente, é este. Era este, sim. Este inicialmente, em princípio, ia ser ela, não é? Com um bico, que ainda foi construído, e umas asas. E, portanto, à partida ia ser uma coisa quase imóvel. Só porque a figura é tão forte já, assim. Entretanto, o bico não chegava, nunca mais chegava. Exato. As asas também nunca mais chegavam. É verdade. Pronto, estou a é falar que às verdade. vezes isso até é bom. Isso até às vezes contribui, porque outras coisas mais importantes nós também vamos trabalhando por urgência. O que é mais Claro. urgência? É as marionetas, são os figurinos deles, e este era o menos urgente, porque eu pensava que ele assim, sozinho, por exemplo, estático, já era suficiente, só dizer aquelas 2 ou 3 coisas, aquilo ali já é um diálogo tão absurdo, que aquilo é suficiente. Entretanto, isto não foi chegando, e eu disse, Micaela, vamos começando a experimentar, pensando que nem vais ter asas. E então começamos a fazer aquelas coisas estranhas, assim, intacto, o corpo e tal. Entretanto, chegou o bico, achamos que não funcionava. E depois a Isabel tinha uns óculos lindíssimos. Eu tinha lá os meus óculos normais, de sol. São normalíssimos. São normais. São normalíssimos, E mas ficavam o olha, máximo. vamos se calhar compor assim com uns óculos, se calhar isto funcionava. E funcionou. E entretanto chegaram as asas. E entretanto as asas não são carnudas, não é? Não são tão volumosas. São como mais bidimensionais. Pronto. Ficavam mais redondas por causa da introdução do braço, mas eram bidimensionais. Entretanto, e isso depois, olha, vamos então explorar agora com estas asas. Não sei se isto se responde bem à tua pergunta. Mas... E eu também acho outra coisa, porque tu de repente tinhas o pato com o Vítor com a cabeça de pato e com a marioneta, e de repente criou-se uma relação ainda mais intensa com as asas com o pato, com o Vítor e com o pato. Acho que foi. O pato, um ganso, não sei. Aquela é Pati.
E a Chama-se Pati, Pati, portanto, a ela Pati. tem nome. Pati. E eu achei que Não. quando as asas chegaram ainda desenvolveram mais Sim, a sim, relação sim. com os outros dois Sim, sim, personagens sim. que estavam em cena. Sim. Sabes? Porque de repente havia ali uma ligação. A Miquela deixou de ser atriz com braços, passou a ter umas asas nos braços. E de repente estava na linguagem dos outros. Isso eu acho que ainda levou mais longe aquele momento. Por acaso foi. Tu tens também experiência de trabalhar, como é óbvio, sem as marionetas, não é? Sim. O que é que te interessa mais na introdução de objetos plásticos e de desenhados, construídos, que modifiquem a maneira de fazer a coreografia? O que é que me interessa mais? Trabalhar, sim. Se com os objetos ou sem nada? Não, Ou dentro dos objetos, o que é que achas que isso melhor, quer dizer, não é melhora necessariamente, mas transforma a forma de pensar a coreografia, não é? Porque não estás a trabalhar só com o corpo do bailarino. Sim. Transforma, condiciona também, não é? Portanto, há aqui uma coisa, é quase uma. Não podes fazer as coisas da mesma forma. Pois não é isso, o processo é diferente. O processo é diferente. É interessante quando conseguimos, e eu normalmente tento que as coisas cheguem, apesar de tudo, com esse tempo, para que aquilo que se está a manipular seja uma extensão ou não, mas que não haja. Não seja o tempo a condicionar. Que não seja qualquer coisa que tu não consegues. Mesmo, por exemplo, eu vou dar um exemplo daquele objeto comprido, que é uma espécie de asas, não é? Nós passamos, se calhar foi das coisas que passamos mais tempo de pernas para o ar, ao contrário, um a pegar, porque aquilo era um objeto muito grande, muito pesado, e aquilo que eu lhes dizia era, isto tem que ser manipulado como se não tivesse peso, não é? Portanto, ou seja, o movimento fica completamente condicionado a uma coisa que ainda por cima, de repente pode cair e pronto, já foi a cena, não é? Por isso, o tempo que se perde, que se gasta para encontrar essa relação entre os corpos, corpo do ator e corpo marioneta ou objeto, interessa-me imenso. Eu gosto imenso. Porque eu própria gosto, eu há muitos anos atrás sempre trabalhei com muita parafernália, eu adorava objetos, sempre adorei objetos. Depois, a partir de certa altura, comecei. Aliás, as pessoas já diziam: tem tanta coisa para transportar. Pronto, mas era objetos e os figurinos, que era uma coisa que eu sempre adorei. Os figurinos. Lembras aqueles vermelhos? Roupa, isto e aquilo, sim. Como é que ela se chama que fez? Aqueles vermelhos foram de São João? Sim. Eram brutais. Sempre gostei muito dessa relação, por exemplo, do figurino transformar o corpo e pronto, portanto, quase, lá está, essa parte plástica. Durante muitos anos trabalhei muito com essa relação das questões plásticas, às vezes não tinha nada a ver, ainda antes de ter a ver com marionetas, era mais até a relação dos objetos e dos figurinos, que eu sempre gostei dessa coisa, por exemplo, de repente um vestido que ficava sem cabeça e portanto era uma mulher sem cabeça, portanto trabalhei muito sobre essas questões. Depois, durante algum tempo, dei um espaço porque aquilo traz muitas vezes necessidade de um tempo que tu não tens às vezes nas criações, claro, para ficar 100%. Fantástico, não é? Com as marionetas volta-me a acontecer a mesma coisa, é quase como se fosse outra vez para essa zona, porque tem outra vez que ter esse tempo a fazer parte do corpo do ator, não é? Por exemplo, agora fiz uma performance na Praça Dom João I, no DDD, que até cheguei a falar à Cláudia, precisava a minha ideia era queria ter ali um pano gigante na praça, mas depois percebi que não ia ter tempo para tirar partido, que os bailarinos conseguissem usar aquilo como eu tinha pensado usar aquilo, então preferi não trabalhar, não é? Okay. Portanto ficou a coisa muito mais clean. Era o Vítor Rua a tocar, eles os dois a dançar, e houve um momento, que ali não se vê, que eu digo no início um texto e no fim um texto, mas quase meio em off. Mas lá está, porque os objetos, eu tenho noção que os objetos é muito interessante, ou as marionetas, mas tu tens mesmo que depois trabalhadas, não é? Tens de estar ali, porque o que é bonito é isso, é depois elas funcionarem como se tu nem sabes como é que elas estão a funcionar, não é? Claro. Pronto. E isso é muito interessante, porque isso altera realmente,
ter ou não ter uma coisa na mão altera. E isso é uma memória que fica no corpo. E fica. Eu tenho sempre esta coisa, quando eu falo da marioneta, por exemplo, que eu lhe dei um nome, que chamava-se Libonati, eu tenho sempre esta coisa, é quase como se ainda Sentires. é impressionante. Eu faço sempre isto, depois eu penso assim, ai que estupidez, lá estou eu aqui a agarrar pronto, foi o João Paulo que fez a marioneta. Nós primeiro fomos ao José Rodrigues, era para ser ele a fazer a cabeça, mas ele fez-nos uma cara de uma mulher muito enrugada, uma coisa muito pesada, e o João Paulo disse, olha, é muito bonito, mas não dá mesmo, e foi para o oposto, fez uma mulher careca, não sei se vocês estão a ver a cara, é branca, completamente branca, super... pronto, é assim muito clean, não é? E foi ele que me... É quase como a do ovo, não? É um bocado essa onda. O ovo também era assim uma mulher grande. É assim, dessa onda. Muito lisinha. Pronto, mas fica essa memória fica. Eu acho que, aliás, para eles é muito rico trabalharem com formas diferentes e técnicas diferentes, porque fica... Agora, por exemplo, vou fazer um espetáculo que é com varas. Não tem nada a ver, não é? Já nem estão à vista, nem nada. Portanto, vai criar outra coisa de memória física completamente diferente. Sim, isso é fantástico. É interessante porque eles não só, quer dizer, a forma tradicional seria dar vida a um boneco, não é? Sim. Mas a ideia que eu tenho daquilo que vocês estão a dizer é que vocês na prática estão a desenhar com o corpo aquilo que ela desenha no papel e aquilo que veio das ilustrações, e portanto há aí uma linguagem que vai cruzando até... Sim. Que é muito interessante. Quando é um trabalho de equipa, como então aqui nesta casa, sempre foi um trabalho de equipa, sempre. Nunca foi, ninguém trabalhou sozinho, tipo, olha, está aqui o boneco, tchau. Nunca funcionou assim. É só com este desenrolar de ensaios, tu consegues perceber o que é que podes contribuir e o que é que podes avançar. Senão não contribuis. Quer dizer, olha, agora faço, está aqui as ilustrações, não funciona, comigo não funciona assim, nem com vocês, acho que eu. Mesmo... Por exemplo, a canção do Pato, agora estava-me a lembrar, nós encontramos nas improvisações um ritmo para a canção, e aquilo, como o Carlos ainda estava longe, quando lhe mandamos aquilo, eu disse, olha, mas pega nisso, mas depois agora vem uma coisa completamente diferente. Mas, quer dizer, a partir daquilo, mas completamente diferente. Mas depois lá está, isto tudo se liga. Claro. E foi, a música entrou. A música é lindíssima. É brutal, é lindíssima. Ela entrou, quando ela começou a entrar, foi incrível. É tão bonito. E para ti há uma diferença muito grande entre desenhar os figurinos a partir de desenhos ou a partir de texto? É muito diferente, claro que é. De que forma? Tu no texto consegues automaticamente tirar características muito específicas, até que aqui não havia bem personagens, percebes? Não havia uma imagem, isto podia ser, isto podia ser o Barba Azul, sei lá, estou a inventar agora, percebes? Aqui podias procurar personagens, num texto não, tu tens, à partida tens uma personagem muito definida, tu podes depois dar outras dimensões e diferentes tipos de leitura e épocas, etc, mas há sempre ali uma base que tu tens que respeitar, ou que pelo menos perceber com o coreógrafo ou o ensinador o que é que ele quer ler daquilo. Aqui não, aqui havia uma liberdade grande que também às vezes é um bocadinho constrangedora, não é? Percebes? E foi por isso que quando a Isabel me deu aquelas bases todas que eles tinham escolhido, eu tive necessidade de ir buscar, de ver o que é que ele fazia mais, sabes? Do que é que estava dentro deste contexto, o que é que podia ir buscar mais, para conseguir absorver e perceber texturas, porque no início, e depois acabou por perdermos essa ideia, na minha cabeça fazia sentido que isto, aliás, é daí que vem os pompons também, sabes? Estas ilustrações todas são todas muito mexidas, apesar de estão sempre em movimento, sabes? Há sempre texturas e apesar de não parecer, mas para mim são tridimensionais, mas depois como os bonecos eram tão fortes, tão ricos, eu comecei a perceber, e com a Isabel também, que tínhamos que limpar coisas, sabes? Que tínhamos que... Mas é muito, muito diferente de texto para muito diferente. E tu às vezes voltas aos desenhos quando estreou, está entregue?
O que é que tu fazes aos desenhos? Não, volto aos desenhos, não, ficam sempre, volto a desenhos sempre até ao último dia, porque às vezes há coisas que eu preciso ir voltar a perceber. Sim, eu lembro que tu trazias às vezes já para o fim, ainda Era a capa, então está sempre comigo, eu estou agora com 2 e estão sempre comigo porque pá, às vezes coisa que eu me esqueço, preciso voltar a ver se aquilo funciona ou um chapéu que ficou esquecido e de repente, não, peraí, ali falta um chapéu e... Portanto, não é uma coisa que tu fazes e abandonas quando Não, passas para até à estreia para a estão sempre construção. comigo. Ok. A única coisa que eu acho que é interessante neste processo que a Isabel desenvolve é a liberdade que todos temos de participar, sabes? E isso muitas vezes não nos é permitido no tipo de espetáculos, tem aqueles contextos com mais rigidez, e aqui não, tu aqui podes dar muitos ovos porque eles depois partem-nos e fazem vários tipos de omeletes, basicamente. E acho que isso é essa parte que é muito interessante, percebes? Este processo que ela desenvolve e que permite a toda a gente na equipa, na companhia, participar. Mesmo os que não estão no espetáculo podem sempre ir ao ensaio e dizer, olha, reparei, porque nós estamos tão envolvidos que nem sempre às vezes vemos coisas e sei lá, outro ir ver e olha, aquilo é engraçado, às vezes isso eu acho que é um processo muito peculiar e muito enriquecedor para nós, sabes? Muito libertador até. Pronto, era só isto. Foi ótimo e eu já tinha saudades disso à Cláudia, porque de ter figurinos, não há imensos, mas os que há são figurinos, no verdadeiro sentido da palavra, não percebes? É Isso é interessante. Exato. E eu isso soube bem outra vez, percebes? Falamos disso? Sim, falamos. Eu disse isso. Porquê é que tu achas que é... Porque, se calhar, exatamente, olha, porque teve que se construir para, não é? Porque esta história, esta questão até das crises financeiras, às vezes obrigam-te a fazer trajetos um bocadinho chatos, não é? Sim. Olha, puxinhos disto, puxinhos daquilo, não é? Olha, o Frágil é fruto disso, resultou de uma coisa belíssima, mas foi no ano em que o João Paulo não tinha praticamente dinheiro para fazer aquela criação. Então disse, ok, vou fazer com caixas de cartão, com a coisa mais barata, com não sei o quê, sem gastar quase dinheiro. Realmente aquela produção foi uma produção baratíssima. Mas foi por uma questão era o início da crise ali, naquele 2009, 2010 foi aquele brutal impacto. Depois resultou numa coisa belíssima, também até pela carga que teve, não é? Pronto, por toda a história que esteve ali por trás daquilo, se calhar isso ainda acrescentou mais. Mas, isto para dizer que, de repente, quando tu podes estar numa criação a fazer as coisas todas e sentires como eu sinto quando chego ao fim deste trabalho, digo assim, foi tudo feito mesmo... sabes, não foi apanhado assim, o acaso aconteceu dentro do campo de experiências, não aconteceu porque questões exteriores. Pronto, e então isso é bom, é muito bom.